Caverna do Dragão. Você deve ter visto a abertura e pensou, ué, entrei na Caverna do Dragão. Não, não é isso. É que hoje vamos falar sobre um assunto que, por incrível que pareça, tem muito a ver com esse e outros tantos desenhos e filmes do cinema. O adicional de insalubridade. Agora você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Calma que a gente te explica. É que desde sempre a insalubridade aparece nos desenhos e filmes que a gente curte. Então, mesmo sem perceber, você vê na prática o que é isso. Ficou curioso? Mais confuso do que numa daquelas saídas estratégicas do Mestre dos Magos? Ué, ele sumiu! Então acompanhe esse vídeo até o final que a gente explica tudo sobre esse adicional. É só esperar a vinheta e enquanto isso, dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber avisos de vídeos novos por aqui. Já adianto que, diferentemente da Caverna do Dragão, você consegue sair, mas duvido que você queira. De fato. Bom, o Presto da Caverna do Dragão era tipo um aprendiz de feiticeiro um pouco atrapalhado, né? Ocus delirium, alacassi, faça uma mágica que nos tire daqui! Ele acabava se metendo em algumas enrascadas e tudo por mexer com magia. Mas, no desenho, ele se arriscava com os feitiços porque não tinha muita opção. Afinal, era o único jeito de escapar das garras do Vingador. Vingador! Mas fora da ficção, tem muita gente que, apesar de não mexer com elementos mágicos, lida com substâncias chamadas agentes insalubres, e por isso tem direito a receber uma graninha extra, o adicional de insalubridade. Esse adicional é uma forma de compensar o trabalhador por ficar exposto a esses agentes insalubres, que são substâncias ou condições nocivas que podem prejudicar a saúde do trabalhador de alguma maneira. É só lembrar que algumas atividades com o tempo se tornam mais prejudiciais que outras, como é o caso de quem trabalha exposto ao sol, como trabalhadores da construção civil, a agentes químicos, como os profissionais que trabalham em laboratórios, ou até mesmo aqueles que trabalham se expondo a ruídos contínuos, como o barulho de motores e máquinas, por exemplo. Só que, diferentemente do que acontece nos filmes e desenhos animados, na vida real existe uma preocupação com a saúde do trabalhador, e por isso o empregador fornece meios para proteger o empregado e, além disso, paga o adicional funcionando como uma troca em que um precisa do outro. Esse adicional está previsto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e também em norma regulamentadora que determina quais são as atividades ou operações que têm direito ao recebimento do benefício, de acordo com a natureza da atividade, as condições dela ou os métodos de trabalho. Para o recebimento do adicional, são observados também o limite de tolerância aceitável, assim como o tempo de exposição do trabalhador a esses agentes insalubres. Mas quem define quem vai receber o adicional? Como dissemos antes, existe uma norma regulamentadora, a NR15, que determina que devem receber o adicional de insalubridade os trabalhadores que lidam com os seguintes riscos: ruídos contínuos e de impacto, calor e frio, radiações ionizantes e não ionizantes, condições hiperbáricas, vibrações, umidade, agentes químicos, poeiras, minerais e agentes biológicos. A norma regulamentadora trata ainda dos limites de tolerância e das metodologias de análise e aferição da insalubridade, de acordo com a atividade. E aí vai uma informação super importante. Eu vou anotar cada palavra que ele disser. A atividade exercida pelo trabalhador deve ser aprovada pelo ente regulatório governamental como atividade ou operação insalubre, de modo que ela tem que constar no quadro listado pela norma regulamentar cabível, ou não será devido ao adicional. Mas, verificada a existência da insalubridade em certa atividade, a empresa deve contar com um profissional, como um engenheiro de segurança do trabalho, para elaborar os documentos necessários, como a LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, e o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, onde deve constar os agentes nocivos aos quais o trabalhador se expõe para ser possível verificar o grau de exposição, se mínimo, médio ou máximo, como vamos te explicar daqui a pouco. Feito isso, a empresa tem que fazer o cálculo e acrescentar ao salário do empregado. Mas e se o adicional não for pago, mesmo ele sendo devido? Aí o que acontece é que geralmente os empregados entram com uma ação judicial para buscarem o pagamento desse adicional. Nesses casos é necessário a elaboração de um laudo pericial por um perito que é escolhido pelo juiz. Esse perito tem que ser alguém com capacidade e conhecimento técnico para atestar se há exposição à insalubridade acima do limite permitido em cada situação. E caso haja, qual é o grau dessa exposição. Assim, o perito vai até o local de trabalho do funcionário e analisa quais são os agentes insalubres que existem ou não, o tempo de exposição do trabalhador a esses agentes
e a existência ou não de meios para minimizar ou neutralizar a exposição aos agentes nocivos. Caso constatada a existência da insalubridade, seja de forma espontânea pela empresa ou em processo judicial, é necessário ter atenção na hora de fazer o cálculo do adicional, já que os valores vão depender do grau de exposição do trabalhador, como comentamos acima. Assim, o artigo 192 da CLT prevê o pagamento de 10% para o grau mínimo, 20% para o grau médio e 40% para o grau máximo. Mas aqui existe uma polêmica. É que esse artigo da CLT usa expressamente como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo da região. No entanto, existem decisões judiciais que determinam que a referência para o pagamento do adicional nas porcentagens indicadas anteriormente deve incidir sobre o salário mínimo ou até mesmo o salário base da categoria. A discussão sobre qual seria a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade começou porque o artigo 192 da CLT é anterior à Constituição Federal de 88, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Então, o STF, Supremo Tribunal Federal, em 2008 editou a súmula vinculante número 4, que proibia o uso do salário mínimo como base de cálculo, o que agitou ainda mais a polêmica, já que o texto da CLT dizia que o adicional deveria incidir sobre o salário mínimo e o STF, de acordo com a interpretação da Constituição, vedava a utilização do salário mínimo como índice para o pagamento do adicional. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, por conta desse entendimento do STF, teve que alterar a sua súmula de número 228 para prever que o adicional deveria ser pago sobre o salário básico do trabalhador e não sobre o salário mínimo, como no texto original. Mas calma que a gente ainda não chegou ao fim da discussão. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não! Isso porque, com a nova redação da súmula 228, surgiu outro problema, já que como não existia lei prévia que determinasse o salário básico do trabalhador como base de cálculo para o pagamento do adicional, o STF decidiu suspender liminarmente a nova redação da súmula. E ainda disse que não, o judiciário não pode decidir isso se não tiver uma lei para regular a situação. Como a discussão é longa, vou te dar um spoiler e te contar que o final dessa saga é: como não existe outro parâmetro na lei, para a base de cálculo adicional, o salário mínimo é aceito como índice, mas também existem decisões que usam a remuneração do trabalhador ou o salário base da categoria. Outro ponto que deve ser observado é que, caso fique constatado que certa atividade acarreta em mais de um fator de insalubridade, como é o caso dos profissionais da construção civil que ficam expostos ao sol e à poeira, por exemplo, deve ser considerado apenas o fator mais arriscado ao empregado, o que significa que o adicional não tem efeito cumulativo. Então, nada de pagar 2, 3 ou 4 vezes o adicional. Na prática, a empresa deve verificar qual dos fatores, se a exposição ao sol ou à poeira tem um grau de exposição mais elevado, e pagar conforme a porcentagem que esse fator enseja. E outra coisa, esse adicional só é devido enquanto o funcionário estiver exposto a esses agentes insalubres. Obrigado por dar alimento ao pensamento, Bigman, mas eu ainda estou confuso. É que se o empregado decidir mudar o trabalhador de função e o funcionário passar a exercer uma tarefa administrativa, por exemplo, como ficar responsável por planilhas ou fotocópias, o adicional deixa de ser devido, já que ele é condicionado à exposição a esses agentes. Para ficar bem fácil de entender, a gente vai trazer um exemplo diretamente do mundo dos cartoons. Você com certeza deve lembrar de dois personagens bastante queridos, o Pink e o Cérebro. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Esses dois eram parceiros de planos e enquanto um elaborava, o outro executava. Assim, um não existia sem o outro, já que cada um tinha um papel super importante no desempenho do plano. Apesar disso, no desenho animado, o Pink executava os planos sem muita proteção. Afinal, era só um desenho animado. Por quê? Por quê? Seja forte, Pink. Não desista! Só que na vida real, e mais especificamente na relação de trabalho, isso jamais aconteceria, já que você já percebeu que quem realiza as atividades insalubres ganha mais por isso e recebe mais atenção do empregador, já que ele busca minimizar os riscos da atividade. Remember, with great power comes great responsibility. E como se faz isso? Muito simples, através do fornecimento dos EPIs, ou Equipamentos de Proteção Individual. Esses equipamentos têm como finalidade proteger o empregado e evitar que ele venha a ter algum problema de saúde decorrente da sua profissão. Então, apesar de no mundo dos cartoons não existirem esses cuidados, por aqui as coisas são bem diferentes. E por isso o empregador fornece EPIs como capacetes, Máscaras, luvas, protetor solar, óculos especiais, álcool em gel, roupa especial, ventilador, protetor de ouvidos,
Ufa! É muita coisa, né? Mas nem sempre é necessário dar todos esses equipamentos. Na verdade, os EPIs vão depender do tipo de profissão e dos agentes insalubres aos quais os trabalhadores estão expostos. O fato é que o cérebro jamais conseguiria ser patrão na vida real. Só que, para exemplificar, vamos imaginar que se ele desistisse dos seus planos e passasse a atuar na construção civil, e o Pink, seu fiel escudeiro, passasse a trabalhar com ele em um canteiro de obras, por exemplo, com certeza seriam devidos itens como máscara, protetor solar e óculos especiais. Por outro lado, se o cérebro quisesse montar outro tipo de negócio e o encarregado da limpeza fosse o Pink, os itens seriam outros, como luvas, máscaras e botas, por exemplo. Já deu para ver que, como a relação aqui é bem diferente e existe uma proteção ao empregado por parte do empregador, a vida do Pink fora dos desenhos animados seria bem mais segura, digamos assim. É que por meio desses equipamentos de proteção é possível minimizar ou até mesmo neutralizar a insalubridade. Então os EPIs são uma forma de proteção à saúde do trabalhador. Mas já pensou se além da exposição aos agentes insalubres, o trabalhador também estiver submetido a uma atividade considerada perigosa? Nessa hipótese, é devido ao adicional de periculosidade, que tem como premissa uma causa totalmente diferente do adicional que estamos falando. É que na insalubridade há exposição a elementos que podem prejudicar a saúde do empregado, enquanto na periculosidade o funcionário exerce alguma atividade de risco, como manuseio de explosivos ou contato com energia elétrica, por exemplo. O que pode acontecer na prática é uma mesma pessoa estar sujeita tanto à insalubridade quanto à periculosidade, como é o caso dos frentistas que lidam constantemente com um forte cheiro de gasolina, o que seja a insalubridade, além de ficarem próximos desses líquidos que são inflamáveis, o que enseja a periculosidade. Quem já assistiu Rick and Morty sabe que no cartoon, o Morty é o ajudante do seu avô, um cientista que o leva para viagens interdimensionais e outras situações no mínimo perigosas. Só que além de fazer essas viagens, o Morty ainda é exposto aos elementos químicos do laboratório do avô, que fica na garagem de sua casa. Mas, como na ficção as coisas são bem diferentes, na vida real o que acontece é que se o Morty fosse empregado do Rick, o que, diga-se de passagem, jamais seria permitido por aqui, dadas as circunstâncias do desenho, ele teria que escolher entre um adicional e o outro, já que não é possível acumular a insalubridade e a periculosidade. Os frentistas, portanto, não podem receber os dois adicionais, devendo optar por um deles, como o Morty teria que fazer. As diferenças entre esses adicionais são muitas, desde a causa, como explicamos acima, até a forma de pagamento de cada adicional. Então, se você quiser saber mais sobre o adicional de periculosidade, basta dar uma olhada no vídeo que a gente produziu sobre o assunto. Mas, sobre o adicional de insalubridade, vale dizer também que já existe um projeto de lei, de número 830 de 2020, que prevê que profissionais de serviços essenciais, como os do setor médico e da segurança pública, devem receber adicional de 40% do salário mínimo em caso de calamidade pública, como já decretado em razão da pandemia do coronavírus. No entanto, essa é apenas uma proposta, ou seja, para que isso venha a ocorrer, é necessária a alteração da CLT, o que não se sabe se vai acontecer de verdade. Bom, o nosso vídeo está chegando ao fim, mas antes de ir, não deixa de dar aquele like, comentar, compartilhar e maratonar o nosso canal e os seus filmes e desenhos preferidos. E se você quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, se inscreve no nosso canal, visita o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Valeu! Muito louco! Pronto, Raul, tem aí uma penca para se escolher. Até mais, pessoal!